Amados, paz do Senhor Jesus, espero que estejam todos bem, debaixo da bênção de Deus. Queridos, eu tenho um recado muito importante para as igrejas Missão Mundial de Integração Cristã. Não sei se todos sabem, mas eu sou o pastor presidente desse ministério. Nós temos a nossa igreja Santa Rosa, Rio Grande do Sul, temos a nossa igreja sede em São Paulo, capital, e temos também a nossa igreja em Cuiabá. E nós temos algo assim muito especial que vai fazer com que o nosso ministério, a nossa igreja, ela viva em um tempo de multiplicação. E eu quero convidar você, alguns irmãos já estão participando desse tempo, e eu quero lembrar, antes que eu me esqueça, que algumas datas que eu vou falar aqui nesse vídeo, elas são para Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Os pastores das demais igrejas vão estabelecer uma data para colocar, então, em prática o que a gente vai estar falando aqui. Eu acredito que o nosso ministério, nós vamos viver o ano da multiplicação. E Deus nos deu uma estratégia muito especial. Quando Deus me deu essa estratégia, um texto na Bíblia, uma história da Bíblia que Deus colocou no meu coração, foi quando Jesus, no dia de Páscoa, uma grande multidão, e Jesus então, vendo que as pessoas precisavam ser alimentadas, ele chama dos discípulos, e perguntou para eles, como é que vamos fazer para alimentar essa multidão? Um dos discípulos, ele disse, Senhor, nem 200 denários de pão alimentaria essa multidão. E outro discípulo se aproxima para Jesus e diz, Senhor, há aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E ele diz, mas o que é isso para essa multidão? Jesus então faz 2 coisas interessantes. Primeiro, ele pede que a multidão se assenta de grupo em grupo, são quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ele chama o menino com os pães e os peixinhos, ele pega os pães e os peixinhos, ele os abençoa e dá na mão dos discípulos, e na mão dos discípulos, esses 5 pães e 2 peixinhos, eles alimentaram uma grande multidão. O crescimento da igreja, ele não depende apenas de uma visão pastoral, né, da visão ministerial, mas ele também depende do envolvimento das pessoas, do envolvimento tanto pastores, obreiros, como também os membros da igreja. E nesse sentido eu creio que esse projeto, que essa nova visão que Deus nos deu, ela vai gerar algo, não apenas multiplicar os membros da nossa igreja, mas ela vai trazer um real propósito para cada igreja, para cada pastor, para cada obreiro e principalmente para cada membro, que vai se tornar também um multiplicador. Nessa estratégia, eu quero apresentar algo aqui. Na quinta-feira nós temos o nosso seminário de ministério profético e já várias pessoas abraçaram essa visão e a gente vai estar passando esse material para os demais irmãos da igreja. Também a gente vai mandar esses materiais para que os pastores das outras igrejas confeccionem esse material e colocam ele em prática. É algo assim bem simples, mas que nós cremos que será tremendamente funcional. Nós fizemos aqui 30 envelopes desses e na primeira vez que eu apresentei esse envelope, eu disse nós temos 30 envelopes que podem transformar a vida de 300 pessoas ou até mesmo 300 famílias. E nós acreditamos nisso piamente. Como funciona esse projeto? Nós temos aqui esse envelope, depois eu vou colocar direitinho aqui na tela para vocês verem. E nós temos aqui, dentro desse envelope, nós temos esse cartão, nós temos 10 convites e esse cartão dentro desse envelope. Não sei qual a forma que os pastores vão usar para distribuir aí na sua igreja. E aqui, nesse cartão, nós temos 10 espaços que você vai preenchê-lo convidando 10 pessoas. Agora, irmão, você só vai preencher esse espaço com essas 10 pessoas
quando a pessoa confirmar que ela vai. Então o que você vai fazer? Você vai orar por 10 pessoas, pedir para que o Senhor te oriente, para que essas 10 pessoas elas sejam apresentadas, né, ou de alguma forma entrem no seu caminho, talvez fazem parte já do seu círculo familiar, o círculo de amizade, o círculo de companheirismo de trabalho, mas que sejam de preferência, né, pessoas não crentes, pessoas não evangelizadas. O que você vai fazer? Você vai convidar essa pessoa, você vai confirmar a presença, pedir para a pessoa confirmar a presença dela, ela confirmou, não, eu vou estar lá, a minha família vai estar lá, então você vai aqui escrever na primeira linha, a primeira pessoa, a segunda, a terceira, a quarta, até 10 pessoas. E o que você vai fazer? Você vai acompanhar essas 10 pessoas. Não pegue só o nome, pega o contato dessas 10 pessoas. Ela confirmou que ela vai estar presente, você vai colocar então o nome dela e você vai estar orando por esta pessoa nesse espaço de tempo. É bom a gente ter aqui, por exemplo, nós teremos o nosso culto evangelístico, será dia 31 de julho. Então nós temos aí basicamente 22 dias pela frente para a gente convidar e para a gente também orar por essas pessoas. Depois nós temos um outro espaço aqui. Esse outro espaço, você vai colocar o que aconteceu com essas pessoas. Tá? Primeiro é o pré, que é você orar por essa pessoa e convidá-la, tá bom? O segundo passo, você vai anotar aqui se essa pessoa assistiu, porque a gente sabe que mesmo que você convide 10 pessoas, que você confirme com elas, algumas pessoas podem acabar falhando. Então, se essa pessoa ela assistiu à pregação, e a pregação tem que ser uma pregação evangelística no dia, a gente vai fazer culto evangelístico, de cunho evangelístico, com louvores evangelísticos, pregações evangelísticas, um culto bem objetivo para evangelismo. E então será feito o apelo. Após o apelo, se essa pessoa aceitou a Jesus, você vai marcar aqui que ela aceitou Jesus. E o que acontece? Você que convidou essa pessoa, você vai acompanhar ela, você vai orar por ela, a gente vai marcar um trabalho de discipulado na igreja, você vai trazer essa pessoa para o discipulado da igreja, e no final aqui está assim, ela batizou, se ela batizou, então você vai marcar que ela batizou. Agora, uma coisa muito importante, a gente acredita que através desse projeto, muitas pessoas elas vão se converter e aceitar Jesus. Nós, por exemplo, aqui nós temos um espaço bastante limitado, a gente consegue talvez na nossa igreja acomodar aqui talvez no máximo 80 pessoas. E como a gente crê que o resultado vai ser muito grande, a gente sabe que essas pessoas talvez não sejam comportadas em um culto. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer redes de culto. Por exemplo, nós temos 3 pessoas, 3 irmãos da igreja, que trouxeram essas pessoas, se converteram ao Senhor Jesus. A gente vai fazer um culto com essa rede de 3 obreiros. Tá? Sempre vai ter um pastor, um obreiro presente, né, no culto desses irmãos. E a gente vai fazer o quê? Nós vamos usar as habilidades que a pessoa tem. Por exemplo, de repente, uma da rede, ela tem o ministério de louvor, ela sabe louvar. O outro ele tem pregação, o outro tem administração. Então, é uma maneira, irmãos, da gente não só trazer pessoas para a igreja, porque o grande problema hoje é que a gente, como pastor, se preocupa muito em fazer a igreja crescer. E é uma realidade e a gente precisa disso. Mas a gente não se preocupa com o que nós já temos, os membros que nós já temos. E, às vezes, eles estão vindo no culto sem um propósito real. É apenas cultuar. E Jesus não mandou a gente cultuar apenas, né? Não fazer culto. Ele mandou fazer discípulos. E esta é uma maneira que a gente vai, então, fazer com que os membros da igreja sejam multiplicadores de discípulos. E eu tenho certeza que a gente vai alcançar muitas almas para o Senhor Jesus. E eu quero, então, desafiar você a ingressar. Seja um multiplicador no reino de Deus.
Agora eu quero deixar um outro recado aqui para os obreiros da igreja. Né? Como eu sou pastor-presidente, a gente administra pastores e a gente administra obreiros. A gente tem visto uma grande incidência de ausência de obreiros nos cultos de ensino. Por exemplo, aqui nós temos quinta-feira, que é o nosso ministério profético, e a gente percebe a ausência de muitos obreiros. Tá? E a gente vamos conversar com os pastores, é claro, aqui da nossa igreja. Quem aqui é o pastor? É o pastor Dione, eu faço parte dessa igreja, mas eu sou o pastor-presidente. Então, como pastor-presidente, a gente precisa tomar aí algumas decisões para o bom andamento da obra de Deus. E a gente tem percebido em vários lugares a ausência de obreiros nos estudos bíblicos. É claro que alguns realmente não podem vir, alguns acabam notificando, mas há obreiros que simplesmente eles fazem de conta que nada está acontecendo. E a pessoa que não está disposta a aprender, ela não está pronta para ensinar, ela não está pronta para ministrar. O obreiro da casa de Deus, ele tem que ter um propósito. Qual é o propósito? Não é apenas encher um espaço no culto. Eu vou ler um texto da Bíblia, vou encher. Não, você precisa trazer algo que vai edificar a igreja do Senhor Jesus. Esse é o trabalho do obreiro, seja do pastor ou dos obreiros, é edificar a igreja de Jesus. Agora, como você vai edificar a igreja de Jesus se o teu conhecimento é limitado? Ou até, um outro problema, você não participa dos estudos bíblicos, você não participa dos seminários, você não conhece a visão da igreja. Você precisa conhecer a visão da missão mundial e integração cristã. Qual é a visão da minha igreja? Qual é a doutrina da minha igreja? Então, nesses seminários, nesses estudos bíblicos, é passado exatamente isso. E isso vai dar a você ferramentas, isso vai dar a você conteúdos para que você se torne um obreiro eficaz. Nós conhecemos muito bem o conselho que Paulo ele dá a Timóteo: procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. É muito triste quando a gente vê um obreiro, por exemplo, que não conhece nada de Bíblia, que não consegue interpretar um texto. É claro que nem todos são estudados, são teólogos, têm essa habilidade, mas a pessoa às vezes nem sabe o que ela está passando, o que ela está lendo, ela não entende o que ela está lendo. Como você quer que as outras pessoas entendam se você não entende? Então nós precisamos realmente nos aprimorar, precisamos orar, jejuar e fazer a obra de Deus com excelência. Tá bom, queridos? Eu falo isso com muito temor, com muito amor no coração, e eu espero que você realmente coloque no seu coração que você participe desse projeto e muitas almas serão ganhas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua igreja, o seu ministério, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, e que as portas dos céus estejam abertas sobre a tua vida de uma maneira muito especial. Deus te abençoe em nome de Jesus.